O economista do Diese na FESESC, Maurício Molinari, falou essa semana ao Informa Luta sobre o seu trabalho de dissertação no curso de pós-graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Santa Catarina. O título do trabalho é Greves e Ciclo do Capital na Economia Dependente Brasileira, do Apassivamento à Crise Revolucionária. Maurício, você analisa no início dele que o Brasil passou por um ciclo de greves maior do que na década de 70. Por que você chegou a essa conclusão? Cheguei a essa conclusão com base nos dados, que são levantados pelo próprio DIEESE, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, onde ficam claros nesses dados que as greves no Brasil, que desde 1997 entraram num período de baixa, onde as greves oscilavam entre 300 e 400 greves ao ano, de 97 até 2011, a partir de 2012 nós temos uma inversão nesse cenário. Foram 900 greves em 2012, 2.000 greves em 2013, 2.000 greves em 2014, 2.000 em 2015, 2.000 em 2016 e 1.500 em 2017 e 1.500 também em 2018. Então foi um ciclo grevista muito acentuado que vivemos a partir de 2012 e que em número é maior do que o ciclo grevista do final dos anos 70 e início dos anos 80, onde houveram as famosas greves dos metalúrgicos do ABC Paulista, as greves de bancários, as greves de servidores públicos, todo aquele ciclo que emergiu ao final da ditadura militar, com a crise da ditadura militar, foi superado por esse ciclo que emergiu a partir de 2012 com a crise do preço dos produtos internacionais, já que o Brasil cada vez mais é um país onde o agro é tech, agro é pop, agro é tudo, um país que tem uma regressão produtiva gigantesca aí nas últimas décadas, desde os anos 90, todas as décadas desde os anos 90, de regressão produtiva. Então, quando os preços internacionais desabaram, a classe dominante, a elite econômica, avança contra os trabalhadores, retirando direitos dos trabalhadores, comprimindo salários, retirando desde vale alimentação, planos de saúde e tudo mais, e a classe trabalhadora se levanta de maneira defensiva, obviamente, como são as greves, mas se levanta num novo ciclo grevista. Por isso que esse trabalho vai estar objetivado em entender, primeiro, o porquê desse ciclo grevista, que na minha avaliação tem relação direta com a dinâmica da economia dependente, da nossa dinâmica cada vez mais de especialização exportadora, e de outro lado, como essa dinâmica econômica e grevista repercute na dinâmica política nacional, onde tivemos uma grande instabilidade política, e a gente pode ver isso muito claramente com as grandes manifestações de junho de 2013, que na minha avaliação já são um produto desse ciclo de agitação política, de acirramento da luta de classe promovido por essa conjuntura de crise revolucionária, é o que eu vou tentar debater nesse trabalho. Esse período de 97 a 2011 no Brasil foi justamente o período em que nós tivemos um governo popular na presidência, no comando do país. Até que ponto interfere isso na própria organização do trabalhador e também na reação mesmo para as greves? Muito pouco, Sérgio, porque na verdade não é só um governo popular. A gente teve o segundo governo FHC nesse período, e aliás o governo FHC é muito importante para entender esse período, porque a partir de 94, na minha avaliação, o que vai apassivar a luta de classes é o controle da inflação. Então foi justamente o Plano Real que vai rebaixar os preços, só que à custa de destruir o parque fabril brasileiro, porque a redução dos preços se deu mantendo a propriedade privada, mantendo a burguesia decadente brasileira com seu poder intocado, e de outro lado abrindo o comércio e as fronteiras para a entrada dos produtos chineses. E com a entrada dos produtos chineses, quando nos anos 90 a coqueluche das classes médias e das classes populares passou a ser a lojinha de 1999, que era justamente essa invasão dos produtos chineses, que são muito baratos, aliás, no caso brasileiro, o produto do Plano Real começa a se realizar em 97, então já ali começa a haver uma retração grevista. A retração grevista, na minha avaliação, tem muito menos a ver com os governos ditos populares do Lula e muito mais relação com essa estabilidade dos preços por conta dessa regressão produtiva. Foi quase como se a crise da dependência brasileira fosse jogada para frente. E os governos Lula se aproveitaram muito fortemente do fato de que nessa economia de regressão produtiva, o governo Lula viveu de 2005 a 2011 o maior ciclo do preço das commodities brasileiras da história. A China crescia a 15% ao ano e, obviamente, que os produtos que o Brasil exporta, como soja, minério de ferro, petróleo, estavam com preços na estratosfera. E os preços na estratosfera, mais o volume vendido crescendo também, permitia ao governo Lula fazer algum tipo de conciliação de classes. Porém, a partir de 2011, quando arrebenta os preços, ao governo do PT tentar
continuar na dinâmica da conciliação de classes, a única coisa que foi colhida foi a destruição dos direitos trabalhistas a partir de 2015 com o governo Dilma, quando a própria Dilma faz um ajuste fiscal a serviço da classe dominante. Então esse é o ponto essencial. E é por isso que nesse ciclo, que é um ciclo devista de atividade política dos trabalhadores, diante do fato do Partido dos Trabalhadores implementar o ajuste contra os trabalhadores, colheu a sua crise de confiança gigantesca que hoje fere praticamente de morte o Partido dos Trabalhadores a nível nacional e promoveu a eleição de Bolsonaro, porque Bolsonaro conseguiu capturar a essência desse processo político ao dizer que queria mudar tudo que estava aí. Então é isso que eu vou querer discutir nesse trabalho, para fugir das discussões que estão ainda mal elaboradas sobre o período, para a gente entender a origem do governo Bolsonaro, a origem dessa ascensão da extrema-direita no Brasil, que na minha avaliação emerge dos escombros da incapacidade dos ditos governos populares de conseguirem, de fato, fazer a transformação social. Operaram dentro da ordem, legitimaram a ordem, e quando essa ordem ruiu diante da queda dos preços dos produtos internacionais e da crise diante dos trabalhadores, essa ordem ruiu e não encontrou pela esquerda uma tradução. Então a extrema-direita deu uma tradução política e por isso que hoje está hegemônica na sociedade brasileira. Porém, a gente tem a possibilidade de transformar esse cenário se a gente entender esse cenário. Então o objetivo dessa dissertação, na minha avaliação, na minha humilde tentativa e contribuição, é dar um auxílio para a esquerda brasileira entender a profundidade desse cenário, porque se não entendermos a profundidade desse cenário, seremos atropelados pela extrema-direita que está se organizando e está ganhando força, na incapacidade da esquerda se colocar aí no cenário, Sérgio. No segundo bloco da entrevista com o economista Maurício Molinari, um Estado autoritário e um movimento de luta e organização da classe trabalhadora. Maurício, justamente a partir de 2012, começa a mudar bastante a relação do governo com a sua classe trabalhadora em nível nacional. Então, esse ciclo de greves forte nesse período, parece que nós agora enfrentamos um problema sério, que é a repressão do Estado, bastante forte também, sobre o trabalhador. Não, sem dúvida, Sérgio. E, aliás, esse é o ponto fundamental para a gente entender. É que no período de 2005 até 2011, havia a possibilidade material, porque o que condiciona as greves? A dinâmica do salário. São as leis do desenvolvimento capitalista, a relação do Brasil na divisão internacional do trabalho. E é isso que estava assegurado de 2005 até 2011, quando os preços elevados faziam com que houvesse alguma possibilidade de alguma concessão de ganho para os trabalhadores. Quando esse cenário muda drasticamente, né, a gente teve queda de quase 80% nos preços desses produtos vendidos no mercado internacional. O Estado vai mudando a característica, porque o Estado, Sérgio, em última instância, o Estado é um garantidor da propriedade privada dos grandes capitalistas. O Estado é aquele que protege, seja no sistema financeiro, através do seu Banco Central, seja na utilização da força, da repressão ostensiva com as forças armadas e as demais forças auxiliares de repressão. O Estado é um garantidor desse grande capital monopolista. Seja na própria conciliação, né, Maurício, também. Exato, seja na conciliação jurídica e parlamentar, que é também uma forma de controlar a classe trabalhadora. Mas a partir de 2012, aqueles mecanismos de controle que estavam muito bem azeitados e funcionando, começam a se desmoronar. E é justamente nesse cenário que a gente tem que entender. Esse desmoronamento dos mecanismos de controle tradicional exigem que o Estado, dentro da lógica capitalista, sofra uma mutação. Então o próprio Estado vai migrando, exatamente a partir de 2013, 14, 15 e agora, de maneira muito mais acelerada com Bolsonaro, o Estado vai adquirindo um formato muito mais policialesco, formato muito mais de repressão ostensiva, porque no sentido da cooptação, ele não consegue mais operar dessa maneira. Então a gente está tendo uma mutação desse cenário do Estado brasileiro na relação com as classes sociais. Então é preciso entender esse cenário, porque se a gente não entender esse cenário, a extrema-direita é a força política mais adequada para operar essa lógica. Por isso que Bolsonaro, ao contrário do que muitos dizem, que está se esvaziando completamente, Bolsonaro está com força. Ele pode ter perdido uma força de um bloco grande de trabalhadores, de classes médias que o apoiaram em 2018. Mas o Bolsonaro continua consolidando posições dentro da estrutura política brasileira. Quando ele, ao implementar o auxílio emergencial de R$600, os índices de aprovação do Bolsonaro dentro desses que recebem é gigantesco. E Bolsonaro já anuncia, para agora, final do mês, o programa Renda Brasil, onde ele vai fazer a caridade que os próprios governos ditos populares faziam também, né, Bolsa Família, etc. Bolsonaro vai turbinar a caridade. E ao turbinar a caridade, há uma grande chance dele ganhar enormes setores dos trabalhadores brasileiros para o seu projeto. Então, por isso que a gente vai
ter que ter a capacidade de organizar os setores que não podem ser ganhos pelo governo Bolsonaro, que, na minha avaliação, são justamente os setores que fazem as greves, que são as vanguardas da classe trabalhadora, os trabalhadores industriais, trabalhadores dos setores da mineração, trabalhadores do setor portuário, trabalhadores do setor de transporte, trabalhadores de um conjunto de setores que são aqueles que estão perdendo com o governo Bolsonaro, não têm perspectiva de ganhar nada com esse governo e que podem ser um objeto de atuação da esquerda, se de fato a esquerda entender o processo, né? Porque eu avalio que a esquerda está se equivocando. Quando a esquerda, por exemplo, nesse ano de 2020, coloca como centro da sua pauta entregar cestas básicas, como é a dita Revolução Solidária. Se a nossa pauta for essa, o Estado capitalista tem muito mais capacidade de entregar cesta básica. E o governo Bolsonaro vai fazer isso. Então a gente vai ser engolido pelas nossas ilusões, se a gente não atentar para o central, que não é a caridade, apesar de que a gente obviamente se sensibilize com as pessoas que passam fome, mas o central na política, e política não pode haver ilusão, o central é a correlação de força. E a correlação de força pode virar a nosso favor enquanto forças organizadas de esquerda, se nós colocarmos, obviamente, esses setores que fazem greve. Esses são os setores que, na minha avaliação, que é o que eu quero defender na dissertação, são os setores centrais para a gente centrar energia e conseguir reverter esse quadro tão complicado para os trabalhadores em geral e para a esquerda em particular. Os ditos governos populares que a gente teve no país, em nenhum momento questionaram a superexploração alimentar, digamos assim, o monstro ainda mais, né? Ao invés de questionar o próprio sistema em si. Como é que você vê nesse momento a consciência de classe no país? Sérgio, você tem toda a razão. Os governos colocados como populares, ao não implementarem mudanças estruturais na sociedade brasileira, despolitizaram a sociedade brasileira. E que a ideologia mais despolitizante do que essa ideologia que foi construída durante os governos do PT, da ideia da nova classe média. Isso alimentou as ilusões de amplos setores da classe trabalhadora, que acreditaram que passaram a ser classe média, e entregou esses setores nas mãos da extrema-direita, que alimentou ideologias como empreendedorismo, ideologias como o fim da classe trabalhadora. Então, as ilusões devoraram os setores ditos populares. E hoje, a consciência da classe é uma consciência, na minha avaliação, amplamente contraditória. Porque se, de um lado, é uma classe que está disposta a fazer a luta, porque o número de greves demonstrou que ela está disposta, e a eleição de Bolsonaro demonstrou que ela está disposta em querer mudar tudo que está aí, e com todas as aspas do mundo, porque o Bolsonaro só colocou isso como retórica vazia. Na prática, ele não muda nada. Mas ele, no processo eleitoral, ele colocou isso. Então, se de um lado a consciência de classe apresenta esse avanço, que é do fato dos trabalhadores quererem mudar tudo que está aí, de outro lado, a consciência de classe também não é um ato individual, é um ato organizado e político. E nós não temos hoje uma esquerda no Brasil, e digo amplamente, não estou falando só do Partido dos Trabalhadores, estou falando de um conjunto enorme de partidos da esquerda que não conseguem fazer esse papel fundamental que os partidos políticos têm que fazer, que é organizar essa consciência. Então a gente tem uma consciência contraditória. Se de um lado há uma emergência da luta popular, da luta grevista, que quer mudar tudo que está aí, de outro lado não temos partidos capacitados, direções políticas capacitadas para fazer essa interpretação. E isso não se muda no estalar de um dedo. Isso se muda apenas na luta política histórica, que é o que a gente vai ter que travar na próxima década. Então o grande centro da política na próxima década, na minha avaliação, é reorganizar a capacidade da esquerda brasileira se colocar como uma força antissistêmica. Porque Bolsonaro se coloca como uma força antissistema. Essa é a força do Bolsonaro. Por mais que ele seja uma força da ordem, mas no discurso ele se coloca como contrário ao sistema. É só a gente perceber como ele reiteradamente ataca o STF. Ele ainda se consolida como antissistema. E de outro lado, Sérgio, é só você olhar para os setores da esquerda que estão disponíveis no mercado eleitoral, digamos assim. São setores que defendem a ordem, não são setores que atacam a ordem, que usam da ordem para atacá-la. Como dizia o saudoso e falecido Florestan Fernandes, por dentro da ordem, porém contra a ordem, e não por dentro da ordem em defesa da ordem. Enquanto a gente não reconstituir uma esquerda que esteja por dentro da ordem e contra a ordem, nós não temos capacidade de fazer com que essa consciência de classe contraditória encontre uma síntese num avanço da esquerda revolucionária brasileira e num avanço da classe trabalhadora. Eu acho que esse é o grande desafio histórico que teremos aí pela frente.